Todo mundo que já faz quadrinho há um bom tempo já se deparou com algum aspirante ou iniciante a quadrinho e a pessoa pergunta para você: como é que eu começo o meu quadrinho? Então, na boa vontade, mas muitas vezes na pressa e no automático, nós respondemos: começa com um one shot. Só que tem um grande problema quando a gente dá essa direção para a pessoa, quando ela vai para o Google. Bom, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Marcelo Marinho, o M2 que faz lives na Twitch e vídeos aqui no YouTube, e sou ilustrador e quadrinista. Eu faço esses vídeos aqui para ajudar um pouco o pessoal no quadrinho e também poder fazer um bate-papo de desenhistas com a galera. E hoje eu quero trazer esse assunto aí sobre a palavra one shot e como isso tem trazido certos problemas para a comunidade, principalmente porque acaba virando uma muleta. Bom, mas voltando ao assunto, muitas vezes nós que já fazemos quadrinhos há mais tempo acabamos dando essa dica de fazer um one shot para um iniciante. Este é um termo que veio do mercado de quadrinhos japonês. E é comum porque, no Brasil, nossos quadrinhos tiveram muita influência nipônica. Eu mesmo, que sou descendente, tive muito dessa influência. Ainda mais porque na nossa televisão teve muito dessas séries e desenhos japoneses que entraram nos anos 80 e 90. E essa influência é algo muito forte porque, no Brasil, tem a maior comunidade nipônica fora do Japão. Veja bem, para quem é descendente como eu, de japoneses, sabe que o seu avô ou avó muitas vezes compravam coisas, revistas, utensílios de cozinha que vinham importados do Japão. E como eles chegavam aqui? Eles vinham por importação, que chegava muitas vezes no bairro da Liberdade, em São Paulo. Ou seja, chegava aqui no Brasil, em São Paulo, e distribuía através do interior do estado. A partir dos anos 90 para frente, o Brasil começou a receber muitos quadrinhos japoneses, os mangás, publicados pela JBC, Conrad, Panini e muitas outras editoras. E isso influenciou muito a produção brasileira de quadrinhos até hoje. Mas por que eu tô dando toda essa volta aqui no tempo, né? Não, pera aí que eu prometo que vai fazer mais sentido, tá? E aí a gente volta para aquele aspirante quadrinista que recebeu a sua dica vaga de fazer um one shot. Ele vai, pesquisa, e ele encontra no YouTube ou no Google diversos vídeos falando sobre one shot. One shot no Japão. Como foi o one shot de Bleach no Japão. Como foi o one shot de Naruto no Japão. Como foi o one shot de One Piece no Japão. Tá vendo um probleminha que a gente tem aí? Isso sem contar aqueles monte de vídeo que fala top 10 one shots para você ler de famosos do Japão. Eu até entendo muitas vezes que quando você faz quadrinho há mais tempo, você já explicou várias vezes essas coisas, tá um pouco cansado. Então você vê aquele aspirante e fala, pesquisa por isso, por essa palavra, né? Só que quando a gente não escolhe muito bem esses termos, a gente corre o risco de dar direções muito estreitas para esses iniciantes. O que eu quero é que você se coloque um pouquinho no lugar desse iniciante que fez a pesquisa, porque muitas vezes ele pode achar que é só aquilo, e ele foi pesquisar, encontra só aquilo, porque é muito difícil encontrar alguém falando one shot além do mangá, né? Apesar de o termo ser utilizado por outros lugares, é mais comum, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usarem o termo histórias curtas, quadrinhos curtos. Porque eu já vi muitos quadrinistas iniciantes pegando o modelo japonês e falando, então tem que fazer de 16 a 60 páginas, né? Ele se limita primeiro a esse modelo de número de páginas e ao modelo de um único capítulo, né? Então você vê, você já deve ter visto muita gente aficionada a fazer nesse modelo e não se liberando para tentar outras formas. Então qual que é a minha proposta aqui? Vamos começar a usar termos como histórias fechadas ou histórias em quadrinhos curtas, porque isso daí já é automaticamente entendido do que estamos falando. A pessoa vai ouvir e já vai entender só pelas próprias palavras. E também mencionar alguns exemplos brasileiros, europeus, italianos, franceses. Não ficar só falando de quadrinhos americanos ou japoneses. E se você é um quadrinista que não lê muita variedade de outros países, começa a ler, né? Pelo amor de Deus. Eu não tô querendo dizer que quadrinhos japoneses não são uma boa referência para fazer umas histórias curtas. Só que eu não quero que ela seja a única fonte de pesquisa. Mesmo porque se a pessoa só tem esse termo, ela só vai ter essa pesquisa. O começo do Google e do YouTube é só sobre isso, só sobre mangás. Então, eu não quero que a pessoa fique bitolada, assim como eu vejo gente bitolada na estética de quadrinho americana e não vai buscar outras fontes.
Porque quem já faz quadrinho há mais tempo sabe que é muito difícil fazer quadrinho. E fazer um quadrinho muito grande é pior ainda. Então, nós indicamos muito para um iniciante. Começa por uma coisa mais simples, fechadinha, com poucos capítulos ou um capítulo só, às vezes até uma página só, como eu fiz em um vídeo aqui pro canal, que eu vou deixar aqui no card descritivo também, tá? Eu mesmo já falei diversas vezes para um iniciante, começa por um one shot. Talvez eu acabe dizendo sem querer no automático muitas vezes, mas eu quero parar, tentar falar para ele, faz uma história curta, né? Eu quero que ele pense em formas para adaptar o quadrinho da forma que ele consegue fazer e de uma boa forma para o brasileiro ler também. É muito importante fazer essa adaptação. Mesmo porque o próprio Japão teve influência no passado de outros países e eles tiveram que adaptar. A palavra one shot não veio do Japão, ela veio do mercado francês e da Bélgica. Eles pegaram essas influências que eles estavam tendo na época, dos franceses, dos bélgicos, dos ingleses, dos americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, e eles adaptaram para a cultura deles. Então, veja que nós precisamos fazer isso também aqui no nosso quadrinho brasileiro, né? Procurar fazer essa adaptação. E uma boa orientação só vai vir se você usar bons termos para que a pessoa possa fazer uma boa pesquisa. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, deixa um comentário também se você já teve essa orientação, se você já deu essa orientação também. E a gente vai ficando por aqui, né? Muito obrigado. A gente se vê na Twitch ou no YouTube. E como sempre, bons esboços. Já tentou fazer enquadramento estilo webcomic? Vou ter que fazer algumas páginas. Mas nunca tentei muito não, mas... Inclusive é um tema que eu vou fazer em um vídeo, que eu acho que tem um problema que o pessoal acha que enquadramento de webcomic é só fazer um quadro afastado do outro. Não é. Não é. Não é, e isso leva a um monte de quadrinho que, tipo, quebra o clima. Hã?